Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. É isso aí, mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Bom, para nós é uma alegria ter a sua audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco em mais um episódio. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas. Sai um episódio, novinho ali do forno para você. Como o próprio nome já diz, nós falamos sobre liderança e fé. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriel Batista, sou o host aqui do podcast. E para você que já nos acompanha, talvez você possa aí estar vendo assim, uai, cadê o Pastor Ronaldo, co-host, cadê o entrevistado? Hoje tá um pouco diferente. É isso aí. Bom, o meu pai, ele hoje não está aqui, porque ele está lá nos Estados Unidos, está lá em Chicago, no Global Leadership Summit, que é a maior conferência sobre liderança do mundo. E, inclusive, no próximo episódio, ele vai estar aqui contando tudo em primeira mão para nós. Como que foi lá, quais foram os principais aprendizados dele ali na conferência. Vai trazer lá direto do que ele aprendeu em loco. Então, assim, isso é muito, muito bacana. Então, não perca não o próximo episódio aí com o Pastor Ronaldo, nosso co-host. Inclusive, vou estar entrevistando ele aqui, ele trazendo as primeiras impressões. Então, é por isso que ele não está aqui, né, com a gente. E qual que é o objetivo hoje do nosso episódio? O nosso episódio de hoje a gente vai fazer aí, então, uma grande retrospectiva do podcast Liderando com Fé até aqui. Gente, para você que gosta de ver highlights, né, de resumos, daquilo de uma maneira mais mastigada, né, os aprendizados, então fique nesse episódio que a gente vai fazer um compilado aí de tudo aquilo que a gente já aprendeu, dos convidados que a gente recebeu, dos livros que cada convidado indicou, enfim, os principais aprendizados aí, vai ser muito, muito bacana, então fica aí com a gente até o final. Mas antes da gente começar aí, enfim, de fato, no conteúdo do nosso episódio de hoje, eu gostaria muito de falar sobre um pessoal aí que é muito importante, né, para os nossos, episódios aqui, para o nosso podcast. Sem eles, seria muito difícil a gente estar aí com o nosso projeto, que são os nossos apoiadores, aqueles que estão aqui com a gente. E o primeiro deles é a Mais Cor Tintas e Revestimentos. Eles aí na pessoa do Adriano, que faz um excelente trabalho. Então, para você que está procurando tinta, para você que está procurando revestimento, a Mais Cor é o lugar. Não deixa de conferir lá o Instagram deles. Faça um orçamento com eles, você que está reformando, construindo, enfim. Conversa lá, que eles vão ter uma condição muito bacana e especial para quem viu aqui pelo Liderando com Fé, pelo menos 5% de desconto. Vai ser muito, muito legal. Também a gente tem aí o pessoal da SFI Chips MS, na pessoa aí do Alexandre, do Nuan, quero agradecer eles. Eles aí que são especialistas de uma maneira muito tecnológica, muito sofisticada, melhorar aí toda a questão do motor do seu automóvel, da potência. Você que tem caminhonete e por aí vai, você quer melhorar aí a potência do seu carro, quer chipar ele. Não deixa aí também de visitar o Instagram deles, o site deles. A SFI Chips é uma empresa nacional e que tem aqui, né, sua filial em Mato Grosso do Sul. Então, uma empresa aí que já tem uma longa estrada, tem muita credibilidade. Então, não perca não de verificar lá as condições deles, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Bom, eu também queria falar sobre a Daniele Mitani Arquitetura e Interiores, também nossa apoiadora aqui. Então, para você aí, que deseja enfim, não sei se você está reformando, construindo, seja para o interior, uma casa, um projeto aí que você quer fazer diferente no seu, por exemplo, no seu escritório, no seu consultório. Ela vai deixar especial para você, com a sua cara. Sabe aquele sonho que você tem?
talvez ali na sua casa, você quer ter um sonho, você tem já um plano já de antigamente, assim, algo que você quer realizar com a sua família e quer tirar esse sonho do papel, você sempre imaginava, fala, cara, eu queria muito ter minha casa, esse ambiente dessa maneira. Então, a Daniele tá aí para solucionar e tirar esse sonho aí do papel e executar esse projeto, tá bom? Então também confira aí todo o portfólio dela ali no Instagram, que ela coloca lá os projetos e etc, tá bom? Bom, e também aí, né, os nossos 2 mais recentes patrocinadores, que é o Espaço de Eventos Malbec, e eles estão aí com a gente recentemente, mas já chegaram aí dando uma grande contribuição. Então, para você que deseja, né, para você que quer aí fazer uma comemoração, um evento, um casamento, um aniversário, confraternização aí da sua empresa, procura o Espaço Malbec, que lá, ó, eles estão totalmente preparados para receber, para fazer aí da sua festa mais um momento muito, muito especial para você, para seus amigos, para seus familiares. É um espaço super bacana. E para finalizar, a Bot Marketing, isso mesmo, eles trabalham aí com automação no marketing, gestão de tráfego pago. Então você aí que quer, por exemplo, na sua empresa melhorar as suas vendas, eles vão fazer todo o mapeamento ali do seu público e através de ferramentas de automação vão levar aí de maneira mais abrangente a sua mensagem, aquilo que você deseja, talvez uma promoção na sua empresa, enfim, então Bot Marketing aí na sua empresa. É isso aí, cara. Então, dito isto, vamos lá, né? Confesso que hoje tá uma dinâmica um pouco diferente aqui, né? Vai só falando. Tomei até uma água aqui. Me sinto mais à vontade quando tô aqui com o meu co-host, quando a gente tá recebendo aí também um convidado, né? Fica mais tranquilo. Mas primeiras experiências são sempre muito importantes, a gente aprende muito, né? E para começar aqui nesse episódio, né, como a gente falou, a gente vai fazer hoje um grande compilado aí, uma retrospectiva do que é o Liderando com Fé até aqui. Eu queria, primeiramente, dizer que nós iniciamos esse projeto esse ano, né, ali acredito que os primeiros vídeos foram ao ar em fevereiro, então a gente tá nessa caminhada, uma vez por semana, soltando um vídeo inédito aqui, todas as quintas-feiras, às 19 horas, no nosso canal. Então já aproveito aí e venho pedir para você seguir a gente, tanto no YouTube, quanto no Spotify, como também no nosso Instagram. O Instagram é @liderandoconfe, né, sem um acento no E, _. Lá você vai ver todos os nossos cortes, quem serão os próximos convidados, todas as informações, então não deixa de conferir. Também a gente tem, né, o nosso canal no YouTube, então não deixa de se inscrever lá, é só você colocar Liderando com Fé no YouTube, não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar. A gente gosta muito também de saber qual que é a opinião de vocês, né, o que vocês pretendem ver aqui no nosso canal, o que a gente pode melhorar. Então, tem sido uma jornada muito, muito bacana. Também temos no Spotify, às vezes você gosta e prefere ouvir dessa maneira, nesse streaming, então tem lá também no Spotify. Bom, e por que a gente decidiu executar esse projeto, né? Por que a gente decidiu, assim, começar tudo isso? Nós sempre fomos apaixonados, e quando eu digo nós, eu digo eu e meu pai, sobre esses 2 temas, que é a fé e que é a liderança. Bom, muitos sabem, né? O nosso co-host aqui, o pastor Ronaldo, ele é pastor, e desde que eu nasci, ele já pastoreava aqui na Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Então, há muitos anos, ele vem desenvolvendo esse ministério. Ele tem esse chamado pastoral, tem essa missão aqui na terra, esse propósito de, enfim, estar ali contribuindo, né, para o reino de Deus e sendo usado, né, pela graça de Deus aí para influenciar e impactar muitas pessoas. Então, assim, eu nasci e cresci nesse ambiente, esse ambiente de igreja, né? Esse ambiente cercado de pessoas, que a gente aprende desde cedo servir uns aos outros, amar o nosso próximo. E, obviamente, né, que desde muito novo ali na escola bíblica dominical, hoje em dia aí com a escola do discípulo, que inclusive a gente já teve um convidado aqui que é o Felipe Breder, da escola do discípulo.
a gente vai entendendo, né, sobre a teologia, a gente vai estudando, a gente vai compreendendo mais sobre a palavra de Deus, bem como também, né, a gente tem uma vida de oração, de busca a Deus, de discipulado uns com os outros, de cuidado, né, ali dos irmãos da comunidade, de vivermos em quê? Vivermos em fé, né? E a gente sabe que sem fé não tem como agradar a Deus. A fé é mesmo você sem ver, você acredita. Ou seja, se você tem aquele sonho, aquele plano, aquele grande objetivo, as circunstâncias dizem que pra você, assim, poxa, cara, não vai dar certo, você não vai conseguir, olha o tanto de empecilho, é impossível, é muito difícil, mas você acredita, você crê que você vai conseguir chegar lá, e você acredita e crê em Deus, crê no sobrenatural dele, e obviamente também faz a sua parte, você corre atrás. Então isso é ter fé, e a gente entende que hoje, assim, obviamente sempre, né, as pessoas precisaram de Deus, precisaram de mais fé, mas a gente vê que existe uma geração, assim, que está mais sedenta por isso, né, de entender sua missão aqui na Terra, o seu propósito, e a gente acredita que a fé, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, com toda certeza, nos levam para mais próximo desse caminho, nos fazem entender muitas questões aqui dessa vida, nos ajudam a trilhar aqui essa jornada na Terra de uma maneira mais, digamos assim, mais simples, né? E de uma maneira em que a gente consiga aí, então, superar os nossos obstáculos, os nossos desafios. Então, por isso que a gente é apaixonado, assim, pela fé, por falar de Deus, por falar da palavra de Deus, por falar sobre Jesus Cristo. E obviamente que a gente respeita todas as demais, né, enfim, opções, né, de fé e etc. Mas aqui a gente sempre deixou isso de maneira muito bem clara, muito respeitosa, que a fé é algo aqui que nos ampara. E então, por que a gente decidiu? Porque a gente queria colocar tudo isso que a gente vivenciava ali, né, na nossa vida, através ali da Primeira Igreja Batista, mas através da nossa caminhada com Deus, da importância de falarmos sobre fé e de multiplicarmos esse conteúdo. Por outro lado, a questão mesmo de estarmos envolvidos, isso tudo começou através do Global Leadership Summit, que é a maior conferência sobre liderança do mundo, e a gente entende que esse é um tema que ele precisa ser mais explorado, esse é um tema que precisa ter uma maior visibilidade e que, de certa forma, a gente possa levar um conteúdo de qualidade a respeito de liderança. Nós entendemos que quando um líder melhora, aqueles que estão ao seu redor melhoram também. E a gente precisa levantar em nosso país, em nosso estado, em nosso município, lideranças que de fato fazem a diferença. Pessoas que saibam liderar as suas emoções, saibam liderar a sua casa, saibam liderar a sua empresa, saibam liderar ali no seu ambiente de estudo, na sua faculdade, na sua escola, saibam liderar dentro da igreja, dentro do governo, onde quer que elas estejam. Porque liderança ela é sobre influência, liderança é sobre servir, liderança é sobre inspirar uns aos outros. E então a gente, assim, tinha muito isso no nosso coração, esse tema queimava em nosso coração e a gente queria levar, né, tudo que a gente aprendia ali no Summit, mas também com grandes pessoas que a gente conhecia, com grandes líderes que a gente conhecia, e a gente queria ter uma plataforma para levar esse conteúdo adiante, levar esse conteúdo para uma maior visibilidade. E a gente encontrou, então, aí na plataforma, né, no streaming podcast, essa maneira que a gente entendeu ali no momento ser mais eficiente. Então, basicamente, é por isso que a gente existe, para levar esses dois temas adiante, que, na nossa opinião, são muito importantes, principalmente para o momento que a gente está vivendo, que é fé e liderança. Bom, né, então a gente começou e decidiu a executar isso e decidimos colocar isso em prática. Então a gente existe justamente para... não que nós somos aqui, né, assim, os grandes detentores da sabedoria e do conhecimento, nós somos também falhos, nós estamos aqui para aprender uns com os outros, mas a gente convida aqui pessoas que de alguma maneira já estão trilhando um caminho onde muitos querem chegar, já tem gerado resultados e que podem ensinar pra gente através das histórias. Então, assim, nós existimos para compartilhar histórias de pessoas que inspiram, que influenciam. E o nosso desejo, assim, de fato, a nossa missão é fazer com que você que assiste esse canal
tenha fé para trilhar os seus sonhos, para trilhar os seus planos, que a fé possa iluminar o seu caminho, que a gente sabe que não é um caminho fácil aqui nessa terra, mas eu tenho certeza que através dos ensinamentos de Jesus, através da fé, você vai sim conseguir chegar lá de uma maneira mais simples e superar os desafios. E a gente também deseja que você, que talvez nunca entendeu, nunca soube o que é ser um líder, nunca se importou com essa palavra, que você se desperte para aprender. E para você que talvez já é líder, para você que já lidera, que você se capacite, que você encontre aqui no Liderando com Fé pílulas aí de ensinamento, né? Enfim, conhecimento para te ajudar nessa jornada. Bom, então acho que eu fiz um resumo aí do como que a gente começou, né? O porquê que a gente existe, o que nós queremos aqui com tudo isso. Bom, e eu tava ontem, né, me preparando para esse podcast, inclusive tô com algumas anotações, então até te peço desculpa se eu estiver olhando aqui pro celular, pro tablet, mas é muita coisa pra gente lembrar. E eu vi aqui que a gente já tem aí 27 episódios gravados. É isso mesmo, 27 episódios gravados. Já temos aí então algo, né, já assim, para apresentar, já temos aí um certo portfólio, isso muito nos alegra. Mas antes de a gente falar sobre esses episódios, um pouco do que cada um nos ensinou, eu queria de novo dizer, a gente sempre fala aqui, né, mas a gente trabalha através de 7 áreas de influência da sociedade. Então, todos os nossos convidados que vêm aqui, eles de alguma maneira transitam em uma dessas 7 áreas de influência. Quais são essas 7 áreas de influência da sociedade? A primeira delas é a família, né? A família é algo muito importante. Infelizmente, muitas coisas, enfim, muitas decisões, muitas ideologias têm tentado destruir a família, mas a família é algo fundamental. Se nós tivermos famílias fortes, famílias saudáveis, também teremos uma sociedade forte, uma sociedade saudável. Então, a primeira área de influência é a família. A igreja também tem grande influência na sociedade. Então, todo esse mundo aí da igreja, né? Tudo isso que cerca a igreja, a gente gosta muito de falar, a gente traz pessoas aqui para compartilhar. Então, a igreja é uma outra área de influência. A educação, é muito importante falarmos sobre educação. Nosso país, a nossa cidade, o nosso estado precisa muito melhorar no quesito educação, desde a base, né, até os adultos, enfim, até as pessoas mais velhas, até as gerações mais antigas. Nós precisamos falar mais sobre esse tema. Outra área de influência, governo, política, né, a influência que o governo tem na sociedade, então também é uma área de influência muito importante. A mídia, hoje a gente aí passa por um momento, inclusive a gente teve aqui com o Og, com a Débora Ibrahim, aqui do Talk Soluções em Comunicação, onde a gente faz aqui o nosso podcast. E eles falaram, né, sobre inclusive essa mudança que está tendo na mídia, mas a mídia é muito importante. Artes e entretenimento também é extremamente importante, é uma área de influência. E para finalizar as 7 áreas, negócios, empresas, empreendedorismo. Então, a área dos negócios também tem muita influência. Então, a gente trabalha basicamente nessas 7 áreas de influência. Bom, eu queria fazer aqui agora só assim, relembrar, né, as pessoas que vieram aqui, que já estiveram aqui, os nossos convidados. E para você que nos assiste aí há mais tempo, um pouquinho, vai saber que a gente sempre pede para os nossos convidados uma indicação de um livro, né? E é interessante porque talvez para muitas pessoas seja só um quadro aqui, né, do nosso podcast. Mas, assim, livros são muito importantes para a nossa caminhada enquanto líderes. A capacitação é muito importante. E a gente acha interessante pedir essa indicação de livro para os nossos convidados, porque são livros que eles já leram, que, de certa maneira, influenciaram positivamente na trajetória deles e que ajudaram eles, principalmente naquele tema que eles vieram aqui compartilhar conosco. Então, acho que é muito importante nós recapitularmos. Então, esse momento é aquela hora que você vai pegar aí a sua caneta, vai pegar o seu caderno ou o seu bloco de notas e anotar essas dicas aqui, ó, preciosas de livros. Porque, pensa bem, livros a gente tem centenas de milhares de livros.
Mas aqui agora a gente vai fazer aí, ó, vamos refinar aí esse conteúdo e trazer aqui os livros que os nossos convidados tão especiais nos indicaram. Bom, o primeiro convidado aqui então foi o Pastor Ronaldo, né, nosso co-host. Ele falou no Liderando com Fé sobre inspirando líderes para uma jornada transformadora. E ele indicou o livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. John Maxwell é um grande autor sobre o tema liderança, um grande palestrante, alguém que eu tenho certeza que se você acompanhar, que se você seguir, vai fazer muita diferença na sua jornada de liderança. Também tivemos aqui, né, o nosso convidado, Luciano Rodrigues, da Rádio Hora, isso mesmo. Ele contou um pouco aqui sobre a jornada dele e também sobre a Rádio Hora, né? Sobre como liderar nessa área aí da comunicação, da mídia, do entretenimento. E o livro que ele indicou foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Então, assim, também é um livro que eu já ouvi falar muito, eu ainda não li, quero ler esse livro, é um livro conhecido, então, ó, não perde essa dica não, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Também recebemos aqui o convidado José Marques, do Festas e Eventos. Falou aqui sobre a questão da arte, do entretenimento, da mídia também, da comunicação. Falou um pouco sobre a jornada dele, né? Como que ele teve essa ascensão. Ele saiu de um empresário de um outro ramo para vir para a mídia, enfim, se tornou uma pessoa conhecida e influente aqui na nossa cidade. E ele não... Olha que interessante, nesse episódio ele não indicou um livro. Ele indicou a importância de estudar a inteligência artificial. Ele acredita que a inteligência artificial é algo que está mudando o jogo, então as pessoas precisam pelo menos entender um pouco sobre inteligência artificial, saber que rumo que está tomando as coisas, para onde que estamos indo através da inteligência artificial. Inclusive eu uso muito aqui a inteligência artificial para, enfim, a gente... quando a gente tem aqui o nosso convidado, a gente já sabe o tema que a gente vai falar. A inteligência artificial faz um resumo sobre o tema, né? Porque obviamente eu não conheço sobre tudo, nem meu pai. E ela também nos ajuda aí nas nossas perguntas, no nosso roteiro. Então é muito importante. Também tivemos aqui o José Luiz Charbel, da J. Charbel Serviços Terceirizados. Ele falou sobre inovação e valor, a arte de empreender fora da caixa. Ele indicou o livro A Linguagem Secreta do Carisma, de Vanessa Van Edwards. Inclusive a Vanessa Van Edwards já foi uma das palestrantes no Summit. Então, ó, A Linguagem Secreta do Carisma. Também tivemos aqui outro convidado, o deputado federal Marcos Polon. Também aí o deputado federal mais votado de Mato Grosso do Sul nas últimas eleições. E ele indicou vários livros, dá pra ver que ele é um cara que lê muito. E ele indicou um livro aqui chamado Crime e Castigo, de Dostoiévski. Bichão. Ele falou que inclusive é um livro um pouco mais denso, assim, né? Pra quem já tá um pouco mais acostumado com a leitura. Mas falou que é um livro super bacana e que a partir do momento que você vai lendo fica gostoso de ler. Também tivemos aqui o convidado, o Apóstolo Dinho, que hoje é o presidente do Conselho de Pastores aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da nossa cidade. E o Dinho, ele falou um pouco sobre a trajetória dele, né? Sobre esse chamado. Antes ele era funcionário público, se eu não me engano ele era auditor fiscal, não me recordo se era isso exatamente. Mas, enfim, trabalhava aqui na Secretaria de Fazenda do Estado. E ele contou um pouco sobre essa transição, né? Esse chamado para, enfim, servir ali como pastor. E hoje, ali através, né, da igreja, atos de justiça, enfim, da liderança, né, ali no Conselho de Pastores, todo o trabalho que ele vem desenvolvido. E ele indicou o livro Movido pela Eternidade, de John Bevere. Então, assim, muito bacana. Também temos o Felipe Dib. Cara, esse episódio foi muito legal. Se você tiver um tempo, vai lá no nosso YouTube, no nosso canal. Felipe Dib, ele que é dono do CEO do vocêaprendeagora.com. Um curso, né, de inglês que tem muitas ferramentas, muitos episódios, muitas aulas de maneira gratuita para você poder acompanhar e aprender inglês, mas também eles também têm ali, né, a opção de você ser VIP ali na plataforma deles, que daí você tem mais algumas opções. E ele falou sobre a liderança do amanhã, e a indicação do livro dele é Hábitos Atômicos, de James Clear. Inclusive eu já vi uma palestra do James Clear, um cara sensacional, ele já palestrou no Summit.
Hábitos Atômicos, para você que quer ter um pouco mais de rotina, ter hábitos saudáveis, a como desenvolver esses hábitos. É um ótimo livro. Também recebemos o Adriano Henrique, que ele falou sobre a jornada dele no empreendedorismo e na liderança, um grande empresário. Também tivemos aqui o Michael Cordeiro, que ele falou na área da saúde, assim, né? Ele é um fisioterapeuta, ele tem uma clínica, ele também empreende nessa área. E ele falou um pouco da trajetória dele quando ele ainda jogava bola e como que ele virou fisioterapeuta. E hoje ele tem um consultório, uma clínica aqui muito bem respaldada, uma clínica que tem muita influência aqui na nossa cidade. Show de bola também aí, enfim, a trajetória dele. Ele indicou a Bíblia, né, que ele falou que é o que mais influencia ele. E na área da educação, cara, esse episódio foi sensacional, que é a convidada Thalita Martins. Ela é diretora do Colégio Harmonia. Cara, foi assim, ó, excelente. Pra você que é pai, pra você que é mãe, pra você que é avô, avó, enfim, pra você que é jovem e deseja ter uma família. Ela falou sobre educação baseada em virtudes. Cara, eu, assim, particularmente, é um dos meus episódios preferidos. E ela indicou vários livros, mas eu peguei um aqui que é Educação das Virtudes Humanas e Sua Avaliação, autor David Isaac. Então ela falou muito sobre a importância da educação que é guiada por exemplos, né? Sobre nós retomarmos o que é belo, retomarmos aí os princípios e os valores cristãos para a vida ali das nossas crianças, como que a gente educa as nossas crianças de uma maneira que tenha virtude, de uma maneira que a gente prepare eles para a vida. Enfim, foi muito, muito bacana. Também tivemos a Viviane Vaz, né, que é do Projeto Nova, um projeto aí que combate a violência sexual infantil. Enfim, foi um episódio muito bacana, um trabalho muito lindo que eles desenvolvem. E ela indicou, inclusive, o livro dela, né, ela é autora, chama Infância Amputada. Autora Viviane Vaz. Então você que quer saber um pouco melhor aí sobre esse tema, não deixa de conferir o livro dela. Também tivemos aqui o Lucas Pietro e o Marcelo, da Reobot. Inclusive também eles são os proprietários aí do Espaço Malbec Eventos e também da Bot Marketing. Os caras aí estão voando junto com o irmão deles lá, com o irmão do Lucas, né, o filho do Marcelo, o outro sócio deles que é o Renan, inclusive um abraço pro Renan. Eles falaram sobre lições de finanças e sucesso para o seu negócio. E o livro, eles indicaram 2 livros. A Tríade do Tempo, que é um livro já conhecido do Christian Barbosa, e O Segredo da Mente Milionária. Também foi um episódio muito bacana. Tivemos também aqui um convidado super especial, que é o pastor Marcos Risse. Ele que é um pastor, um líder cristão e que desenvolve um trabalho super importante através da capelania prisional. Ele tem já um trabalho aí de longos anos influenciando, liderando ali a capelania prisional. Então, assim, ele trouxe ali muitas histórias de transformação, histórias de fé, histórias de mudança mesmo de vidas, de pessoas ali que tinham uma vida no crime e que hoje são grandes líderes e que influenciam ali a vida de tantas pessoas. Ele indicou também a Bíblia, mas ele fez ali um adendo, ele indicou começar a ler pelo Novo Testamento, então Mateus, Marcos, Lucas, João, foi o que você vai curtir muito. Aí depois tivemos eu aqui que vos fala, né, Gabriel Batista. Pude contar um pouquinho da minha história. O tema aí do nosso podcast foi um líder formado dentro do propósito. E eu indiquei o livro 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson. Um livro super, super bacana, super legal. Jordan Peterson é um grande autor aí. E, enfim, tá sendo bastante conhecido aí, né, mundo afora. Então, show de bola. E aqui eu só queria fazer uma pausa, assim. A gente fala aqui muito no nosso podcast sobre propósito, certo? E o que é propósito, né, cara? O propósito é o porquê nós estamos aqui, né? É aquilo que nos cerca, é aquilo que nos move, né? O desejo que nos faz levantar ali da nossa cama. É aquilo que a gente vai deixar, né? Fala muito também, se conecta muito com o legado. Então o propósito não é o seu trabalho, não é aquilo que você faz, né? É muito mais do que isso. E a gente fala sobre a importância de vivermos através de um propósito, certo? Aqui no começo desse episódio eu falei um pouco sobre o nosso propósito com esse podcast, mas antes de estar aqui como host do podcast, eu tenho o meu propósito de vida e eu entendo que é muito importante nós vivermos por um propósito, porque a vida tem muitos desafios, ela tem muitas idas e vindas
E é muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente desistir se a gente não souber e ter muita clareza do nosso propósito aqui nessa terra. Mas é isso, vamos voltar então aqui aos nossos convidados. Também tivemos aqui o defensor federal, aí, defensor da União, defensor público, Vinícius Rissato, um grande amigo meu de infância. Ele falou sobre vivendo o propósito de Deus através da minha profissão. O livro que ele indicou é A Arte de Influenciar Pessoas, do John Maxwell. Tivemos também o Juliano Almeida, que ele foi um grande amigo meu, é um grande amigo meu, e ele foi ali resgatar vidas naquela, infelizmente, tragédia do Rio Grande do Sul, que inclusive eles ainda passam por muitas dificuldades lá, né? Mas o Juliano tem treinamento militar, enfim, treinamento aí de resgate, de busca, e ele se dispôs ali com outros amigos, como voluntários ali, para estarem ajudando aquelas pessoas que tanto sofrem devido a essa tragédia. E é uma história muito, muito legal, vai te inspirar muito, eu tenho certeza. Também tivemos o Felipe Breder, pastor aí, grande teólogo, professor ali, enfim, aquele que hoje lidera a Escola do Discípulo, um dos maiores canais aqui do Brasil sobre educação daí enfim, teológica, né? O pastor Felipe é um grande estudioso, um grande leitor. E ele falou sobre, assim, o poder da Bíblia, né? A gente colocou aqui o tema como descubra o verdadeiro poder da Bíblia, mas a influência da Bíblia na sociedade, o poder dela, enfim, muito bacana. Muito, muito legal. Se você tem curiosidade sobre isso, se você quer estudar mais sobre a Bíblia, entender o que é a Bíblia, não deixa de ver esse episódio. E o livro que ele indicou é Entendes o que lês? Com ponto mesmo de interrogação no final. Autor Gordon Fee. Aí também tivemos a missionária Valesca Petrelli, que ela falou sobre liderança multicultural. Se você quer entender essa liderança em diferentes países, como que você faz aí para liderar em diferentes culturas, né? Como que você lidera em diferentes, assim, línguas, enfim, idiomas. Esse podcast é pra você, você vai aprender muito. E ela indicou o livro dela mesmo, né? Transição Cultural, que ela própria é autora. Então, ó, vocês estão vendo aí o nível dos nossos convidados, cara. São convidados excelentes, escritores. E também ela indicou um livro que, pelo que a gente pesquisou, só tem em inglês. Mas aí, pra você que lê em inglês, aí é Culture Map, da autora Erin Meyer. Então, assim, um grande livro aí que ela indicou também. E esse episódio tá muito, muito bacana, cara. Ela, junto com a família, né, com o esposo e os filhos, são missionários no continente africano. Já tem aí longos anos que eles fazem missões ali na África. Bom, pessoal, a gente já tá finalizando aqui os convidados, mas também tivemos o pastor Henrique Maia. Ele que é um pastor aí, né, digamos assim, jovem, mas que tem feito um grande trabalho, tem influenciado muitas pessoas. A Eden's Church, aí, a igreja que o pastor Henrique pastoreia, tem assim impactado muitos locais, né, muitas pessoas aqui, não só na nossa cidade, mas em outras cidades do Brasil, como também nos Estados Unidos. Eles têm também lá uma filial deles lá. Enfim, então assim, é super, super bacana. Ele falou sobre a família, a tradição e a fé, fortalecendo a sociedade com liderança cristã. E o livro que ele indicou mais de um livro, né? Inclusive ele tem um livro dele, mas o livro que ele indicou aqui é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, autor John Stott. Também tivemos o Leonardo Reggiani, ele que é empresário aí na área da saúde, né, na área farmacêutica. Ele contou uma história super bacana da experiência que ele teve enquanto ele trabalhou lá na Disney, né, os bastidores, como que funciona a Disney, o jeito Disney de encantar os seus clientes. Então também tá um episódio super legal. E o livro que ele indicou é do Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Também o Simon Sinek é um grande autor aí, um cara que escreve livros aí best-sellers, show de bola. Comece pelo Porquê, muito importante, inclusive, para te ajudar aí no seu propósito. Também tivemos aqui a Elisa Clé, que foi secretária de Estado aqui de Assistência Social e Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul. Ela falou sobre a importância da assistência social, dos direitos humanos, mas de uma maneira em que eles são aplicados através de uma política pública séria. Então ela falou sobre como que, sendo ali mulher, né, ela liderou uma pasta tão importante no governo, os desafios nesse sentido. Então foi muito legal, e ela também indicou a leitura da Bíblia. Também tivemos recentemente um grande convidado, que é o pastor Carlito Paz. O pastor Carlito Paz hoje é um grande líder cristão no Brasil.
A igreja dele, o ministério, enfim, tudo aquilo que ele tem feito tem impactado muitas pessoas no Brasil todo. Ele esteve aqui conosco, aqui na nossa igreja também, e foi uma alegria também poder aí fazer uma entrevista ali com ele, né? Foi um formato um pouco diferente esse episódio, mas a gente aprendeu muito com ele. Ele falou sobre princípios de uma liderança que prevalece. O bom líder é aquele que prevalece, o bom líder é aquele que tem constância, que tem continuidade. Então você precisa ter princípios e entender quais são esses princípios da liderança que vão fazer você prevalecer. O livro é Liderança que Prevalece, do autor Carlito Paes, inclusive ele mesmo, né? O livro dele, ele é o escritor. Também tivemos aqui, inclusive, quando a gente estreou aqui no estúdio, na Casa Nova, o Og e a Débora Ibrahim, eles que são empresários aí, né, enfim, na área da comunicação. O Og aí tem uma grande trajetória aí na área da comunicação, na área da mídia, do jornalismo, enfim, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e também a nível Brasil. E eles falaram sobre amor, trabalho e fé. E o livro que eles indicaram eles indicaram 2, né? A Débora indicou O Poder da Ação, do Paulo Vieira, e o Og indicou O Monge e o Executivo. Então, 2 livros muito bacanas. E o penúltimo convidado aqui pra gente já tá finalizando, o pastor Marcelo também. Ele que é um grande líder aqui no segmento batista, né, das igrejas batistas, os pastores batistas, um líder também cristão aí, que influencia muitas vidas. Ele falou sobre a vida de um líder cristão e a influência da teologia na sociedade, um episódio também super bacana. O Marcelo, ele é doutor em teologia, então um cara muito capacitado, muito competente, e ele indicou o livro que tem o nome O Discipulado Começa com Contemplação, importância do discipulado, principalmente para o líder cristão. Então, o discipulado começa com contemplação, esse é o nome do livro. E a nossa última convidada, mas não menos importante, também foi um episódio super legal. Falamos sobre como que você lidera aí os seus filhos para que eles tenham um futuro promissor, um futuro de sucesso, né? A Vasti é uma educadora nessa área infantil, de crianças, infanto-juvenil, que tem uma experiência longa já aí como educadora. E ela também, se você assistir esse episódio, você vai ver que ela tem muita capacitação. Ela, enfim, assim, tem desenvolvido um trabalho muito importante, muito capacitado. E ela indicou o livro Pais Discipuladores. Então, para você que é papai aí, para você que é mamãe, você que quer entender um pouco mais, tá com alguma dificuldade ou não, quer melhorar aí na educação dos seus filhos, não deixe de assistir esse episódio e leia esse livro. É isso aí, hein? Tiveram alguns convidados aí já, hein? Às vezes a gente perde um pouco a noção assim do tempo, né? Mas olha aí, o tanto de convidado bacana, o tanto de livro importante. Então, assim, a gente fica muito feliz com essa trajetória do podcast Liderando com Fé até aqui. Mas eu tenho certeza aí que tem muito mais, tá? Tem muito mais. Se Deus quiser, a gente quer continuar aí fazendo a diferença. Bom, e já pra gente ir finalizando esse episódio aqui, agora eu queria falar um pouco sobre o que eu, Gabriel, aprendi com os convidados que vieram aqui, né? Alguns pontos incomuns, assim, que eles têm, né, da trajetória deles na liderança, o que eles já passaram, assim, que eu pude perceber que a maioria deles já passaram por isso, a maioria deles já aprenderam, já superaram alguns desafios. Então, o que eu aprendi como, né, host aqui do podcast com os convidados que vieram? Bom, um ponto muito importante que eu aprendi é que você, para ser um bom líder, você, para ser um líder eficaz, excelência, que gera resultados, você precisa ser um líder apaixonado pela visão, apaixonado por aquilo que você faz, apaixonado ali por aquela missão, apaixonado ali pelas pessoas que você lidera, enfim, o porquê que você está liderando, sabe? Você tem que ser apaixonado. Por exemplo, o podcast Liderando com Fé é um projeto em que eu e meu pai, nós somos apaixonados. E por sermos apaixonados, nós dedicamos tempo, nós dedicamos nossos recursos financeiros, nós dedicamos, enfim, ali momentos para se capacitar, né, tempo da nossa agenda. E muitas vezes quando você decide por algo, você abre mão de outra coisa. É ou não é? Você tem que também, em certos momentos, fazer ali alguns sacrifícios para que você alcance objetivos, né, importantes. Então, você tem que ser apaixonado. Então, seja um líder apaixonado pelas pessoas que você lidera e pela visão aí pela qual você lidera. Isso é muito importante, você ser apaixonado.
Um outro ponto que eu entendi, que todos eles passaram, viu? Não é você não que tá aí que passa apenas, é que nessa caminhada de liderança, você vai ter desafios. Os altos e os baixos fazem parte da jornada da liderança. Então, não ache que é só com você. Todos os nossos entrevistados aqui falaram sobre as dificuldades que eles tiveram nessa jornada de liderança, nessa caminhada. Todos eles tiveram desafios, todos eles tiveram altos e baixos. Então, assim, não desista, né? Linkando aqui com esse conhecimento, com esse aprendizado, eu entendo que é muito importante nós termos resiliência. Inclusive, é um grande livro, Antifrágil, né? Do Nassim Taleb, se eu não me engano, o autor. Então, é muito importante você ter resiliência e você entender que na sua jornada enquanto líder, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar aí, né, os altos e baixos dessa caminhada enquanto líder. Mas não desista, seja resiliente. Outro ponto também que eu pude aprender muito é sobre a importância de você ser humilde para aprender. Você ser humilde para buscar conhecimento. Não ache que porque você tem muita experiência numa área, você já se capacitou, você é um cara aí que gera muitos resultados em determinado segmento, que você sabe tudo. Esteja sempre disposto a aprender. E para que você esteja sempre disposto a aprender, você tem que ter humildade e entender que você agora não é o suprassumo, o bonzão, que sabe de todas as coisas e que não precisa mais aprender com ninguém. Não, sempre tem algo para aprender. O líder excelente, ele é aquele líder que deseja aprender cada vez mais e que está atento, ouvindo, buscando conhecimento, ouvindo pessoas de diferentes áreas. A todo momento ele quer saber mais, ele quer compreender, buscar ali conhecimento naquilo que ele está fazendo. Então, o bom líder é aquele que sempre está disposto a aprender. Então, tenha humildade para aprender com as pessoas. Bom, um outro grande ponto assim que eu entendo que é comum assim nos líderes que vieram aqui é que nós precisamos ter pessoas que nos aconselham. Nós precisamos ter mentores. Nós precisamos ter pessoas que vão ali balizar muitas vezes as nossas decisões. Óbvio que no final do dia é você que decide. É você que vai tomar a decisão, mas tenham pessoas que vão te ajudar nessa decisão, que vão te mostrar os prós e os contras, pessoas que talvez você muitas vezes nem conhece, né? Um grande autor, por exemplo, aí que você gosta de ler os livros dele, talvez você nem conheça, mas ele é sim aí um grande conselheiro para você, ele pode inclusive ser um grande mentor para você. Então, líderes excelentes são líderes que têm mentores, que têm conselheiros, que têm pessoas ali que os orientam. Então, não deixe de ter mentores na sua vida. E quando eu falo mentores e conselheiros, não é todo mundo não é qualquer um não. Escolha de maneira aí específica, né? Busque ali entender o porquê que aquela pessoa te orienta, porquê que você escuta os conselhos daquela pessoa. Faça uma lista aí de alguns desses que tanto te influenciam, para você ter eles mesmo como mentores ali, para balizar aí as suas decisões. Bom, eu podia ficar falando aqui, né, o dia inteiro sobre tantos aprendizados que eu tive, sobre tantos aprendizados que, enfim, os nossos convidados aqui já nos ensinaram, mas eu vou falar mais um aqui só pra gente finalizar. Depois tem só uma outra questão aqui que eu quero falar, outros ensinamentos. Mas, assim, um líder que ele alcança resultados, que ele é um líder de excelência, é aquele líder que sabe servir. Não seja uma pessoa interesseira, seja uma pessoa interessante. Você tem que aprender a servir. Os líderes que passaram aqui nessa mesa, né, que estiveram já com a gente aqui no canal, eles falaram sobre a importância de servir. Servir uns aos outros, servir ao próximo. Você já foi na casa aí de algum amigo, algum familiar seu, que você fica às vezes até constrangido do quão bem você é tratado, né? O cara toda hora tá te trazendo uma água, tá te trazendo um café, tá perguntando se tá tudo bem com você, se a comida ali tá boa, se você tá precisando de algo, enfim, tá toda hora ali querendo te servir. Então, tenha isso como exemplo na sua jornada de liderança. Seja alguém que saiba servir. Não que você vai ser aquela pessoa chata, inconveniente,
mas aprenda a servir de uma maneira eficaz. Eu tenho certeza que você vai melhorar muito aí, vai alcançar grandes resultados na sua liderança. Bom, esses são alguns aprendizados. Depois a gente vai fazer outro podcast, quem sabe aí, né, no episódio 50, né, ou enfim, outro episódio aí a gente vai conversar, ver certinho aí, quando a gente fizer mais uma retrospectiva, a gente trazer mais aprendizados. Mas olha, já pra gente aí agora aquecer pro próximo episódio, que o Pastor Ronaldo, nosso co-host aqui, vai trazer lá no forno ali, quentinho, tudo que ele aprendeu agora no Global Leadership Summit, na maior conferência sobre liderança do mundo, nesse ano de 2024, né, diretamente ali de Chicago. Eu queria falar sobre um cara que ele tem o podcast, até pelo menos nesse momento aqui que a gente tá gravando, né, o podcast mais ouvido sobre liderança do mundo, que é o grande líder Craig Groeschel. Um cara excelente. E ele hoje é o grande rosto do Summit, né? É o champion ali do Summit. Ele sempre faz ali as palestras de abertura do Summit. Então, assim, é um cara excelente. E eu busquei aqui, né, alguns insights que ele colocou ali no Instagram sobre um resumo aí sobre as palestras dele nesse último Summit. Que inclusive é o Summit aí que meu pai vai vir aqui falar pra nós. Tive que traduzir, ó, então valorize isso aí, viu? Mas olha, 4 pontos muito importantes pra gente finalizar esse episódio aqui, ó. Líderes ocupados não mudam o mundo, mas sim líderes focados. Hoje a gente tá muito acostumado aqui, né, a ver, né, quando você fala com uma pessoa, e aí, cara, como é que você tá? Pô, tô bem, mas tô corrido, hein? Nossa, tanta coisa pra fazer, rapaz, eu tô muito ocupado. Cara, que correria, que doideira. Ou às vezes o cara fala assim, putz, cara, cheguei atrasado porque tava muito corrido. Cara, eu não fiz aquela entrega porque, nossa, eu tô muito corrido e tal. Saiba que líderes ocupados, ou seja, esses líderes que toda hora estão falando muito corrido, tô muito ocupado, meu Deus do céu. Eles não mudam o mundo. Líderes que mudam o mundo são líderes focados. Saiba muito bem o porquê que você faz o que você tá fazendo. Saiba dizer não para aquilo que não está agregando na sua jornada. Entenda o motivo, onde você quer chegar, qual que é a sua missão, sua visão, o seu propósito. Porque daí você vai conseguir elencar aquilo que é prioridade para você. Não tem como a gente fazer tudo, cara. Não tem como. A gente precisa definir o que é prioridade para a gente poder mudar aí o nosso mundo, né? O mundo ao nosso redor. Segundo ponto. O potencial do seu impacto é um reflexo direto da intensidade do seu compromisso. Vou repetir. O potencial do seu impacto é um reflexo direto da intensidade do seu compromisso. O quanto que você tem se comprometido aí com a sua liderança? O quanto você tem se comprometido aí com a sua missão? O potencial do impacto daquilo que você está fazendo, o quanto que isso vai influenciar, o quanto que isso vai impactar as pessoas, é um reflexo direto do quanto que você tem se comprometido. Então, o seu comprometimento, o seu compromisso é muito importante. 3. Para dizer sim ao melhor, você tem que dizer não para o bom. É isso. Isso aqui tem muito a ver com o primeiro ponto aqui. Vou repetir. Para dizer sim ao melhor, você tem que dizer não para o bom. Muitas vezes a gente, né, vai se perdendo aí com as migalhas, né, que aparecem no nosso caminho. E muitas vezes, por nós sermos e estarmos vivendo num momento aí do fast food, né, onde tudo é muito rápido, que a gente muitas vezes não quer passar pelo processo, a gente acaba deixando de viver o melhor, de colher o melhor para viver o bom, para viver aquilo dali que tá bom, beleza, tá legal, mas tinha algo mais. Então, aprenda a passar pelo processo, aprenda a persistir e saiba dizer não para o bom para você viver o melhor. E quarto e último, pra gente finalizar aqui, o bom requer motivação, o ótimo requer obsessão. O bom requer motivação, o ótimo requer obsessão. Quanto você tem sido aí, assim, tem tido obsessão por aquilo que você deseja fazer aqui nessa terra? Enfim, seja onde for, né? Seja talvez até um projeto aí que você tenha, que é algo mais assim, que é um hobby seu, né? Ou
mesmo o seu projeto profissional, ou a sua família, enfim, tudo aquilo que você valoriza, que você tem trabalhado para que aquilo tenha bons resultados. Qual o tamanho da sua obsessão para que isso dê certo? Porque se você quer viver o bom, beleza, isso requer motivação. Como você tá motivado, pô, legal, tô motivado, né, quero viver aqui o bom, tal, tá bom isso aqui pra mim, beleza. Agora, se você quer viver o ótimo, se você quer viver algo grande, algo que é excelente, algo que é ótimo, você precisa ter obsessão por isso. Bom, gente, é isso, né, esse é o episódio de hoje. Espero aí que você tenha gostado desse grande compilado aí, dessa retrospectiva, desses aprendizados que a gente teve até aqui ao longo aí desses 27 episódios. Esse aqui que a gente tá fazendo é o 28º, né? Então, assim, tem sido uma caminhada pra mim de muito aprendizado. Eu sou muito grato ao Liderando com Fé. Esse projeto tem me ensinado muito e eu espero que venha, né, esteja ensinando muito você aí, seus amigos, seus familiares. Então, ó, não deixa de compartilhar essa mensagem aqui não. Compartilha, por exemplo, esse episódio aqui, ó, com mais pessoas, com pelo menos 7 pessoas. Compartilha aí, que o algoritmo vai com certeza entender que é relevante esse conteúdo. Não deixa também de curtir, não deixa de comentar o que você achou. Inclusive, nesse episódio aqui específico, eu queria que você comentasse quem que você quer ver aqui. Indicasse alguém pra gente estar convidando, né? Ou talvez quais temas você quer abordar. Por exemplo, um tema aqui que a gente tá trabalhando para trazer um líder nessa área é o tema do agronegócio, que inclusive é uma grande vocação aqui do nosso estado. Então, assim, quais são as pessoas que você gostaria de ver aqui no Liderando com Fé? Então comenta aí. Não deixa também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Espero aí que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que você tenha aí dias abençoados. Nos vemos aqui no próximo episódio. Inclusive um episódio muito especial que o nosso co-host vai trazer aqui todas as atualizações. Como foi ali direto ali de Chicago, que ele viveu ali na maior conferência sobre liderança do mundo, o Global Leadership Summit. Beleza? Nos vemos no próximo. Até mais. Deus abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.